A próxima palestra abordará sobre o plástico no combate à Covid-19, que será apresentada por Felipe Fagundes, gerente de PDI Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Grupo FCC. Seja bem-vindo, Felipe Fagundes. Boa palestra. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto, trazer a visão da FCC no combate ao Covid, como o plástico ele continua sendo um protagonista nessa missão que é de todos. Então, como já me apresentaram, eu sou Felipe Fagundes, eu sou gestor de pesquisa, desenvolvimento e inovação na FCC e espero aí nos próximos minutos que a gente consiga fazer uma boa apresentação para vocês, que a gente tenha uma boa discussão depois no fim relativo a essa questão do Covid-19 e o plástico. Antes de introduzir o assunto propriamente, é bastante importante que eu apresente quem somos, né? A FCC é uma indústria de 52 anos, uma indústria química de 52 anos. Nós iniciamos a nossa história no mercado calçadista, né? No Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. E ao longo dos anos fomos diversificando os nossos produtos, o portfólio de produtos, fomos diversificando os nossos mercados. E hoje trago aqui para nos ajudar alguns marcos importantes nos quais nos orgulhamos bastante. Então, nós somos o maior fabricante de elastômeros termoplásticos da América do Sul. Estamos presentes em todas as grandes marcas de carros produzidos no Brasil. Fabricante de massas poliméricas, também o maior da América Latina, e maior produtor de vedantes para silos e carrocerias da América Latina. É interessante, eu imagino que vários colegas aqui que tanto se apresentem quando estão me ouvindo passam por essa situação, porque eu com orgulho posso dizer que provavelmente todos que estão me ouvindo já se locomoveram utilizando algum produto da FCC, já escovaram os seus dentes, talvez usando um produto da FCC, mas nem sempre somos conhecidos, o que é a questão da posição da cadeia que estamos como fabricantes de matérias-primas. Importante trazer também, e tem um contexto muito forte com o que eu vou apresentar para vocês, que é o nosso propósito, né? Então, em uma frase eu consigo sumarizar para vocês quem somos, qual é o nosso objetivo, né? E o que nós buscamos. O que nós buscamos em apoio ao mercado, em apoio aos nossos clientes, é o que move os nossos colaboradores todos os dias. Então, nós somos incansáveis na busca pelo novo, transformando ideias em materiais que mudam o mundo. E um pouquinho disso espero compartilhar com vocês nos próximos slides. Antes de entrar no tema propriamente, a gente falei do nosso propósito, né? E transformar ideias em produtos que mudam o mundo. E tem que falar também de como nós nos organizamos para isso. E como a solução que estamos trazendo aqui, a visão que estamos trazendo aqui, ela não acontece por acaso. Ela acontece fruto de um processo, de uma estrutura de inovação. Entendemos que nós temos Recording stopped. muito Recording in progress. Temos isso muito bem construído dentro da empresa. Então, a transformação de uma ideia, de um conceito em um produto diferenciado, em uma solução para o mercado, em uma solução para o nosso cliente, ela passa por etapas conhecidas. E sempre que pensamos em ideias, sempre que tentamos transformar ela em produtos, nós levamos alguns critérios em consideração. Um deles é o aumento do sucesso do cliente, né? Então, ou seja, nós pensamos em como aumentar o sucesso da cadeia, do nosso cliente, do produto transformado. Antecipar tendências. E na sequência aqui a gente vai falar um pouquinho dessa tendência que a Covid-19 trouxe para a nossa cadeia produtiva e para o consumo. E, obviamente, fazendo isso, zelando pela sustentabilidade e sempre levando em consideração o pilar sustentabilidade do ESG, né? Não estamos falando só, apesar de extremamente importante, o viés ambiental, mas o viés econômico e o viés social.
Ainda em processo, é importante falar de que, beleza, como é que entra um conceito desse e como que ele é tratado. Porque aqui a gente está falando tanto de processo quanto de velocidade, ou seja, nós temos uma pandemia que começou no início do ano passado, se instalou no Brasil. De que maneira rapidamente eu pego conceitos e consigo transformar em produtos, transformar em soluções. Para isso, nós temos canais específicos que são tratados por pessoas e com velocidades diferentes de acordo com a complexidade dessa ideia. E aqui, como esse gráfico que eu trago para vocês, são bastante conhecidos os horizontes, os 3 horizontes de inovação. Isso é trazido pela McKinsey para nós e nós adaptamos para a nossa realidade aqui na FCC. Então, como que a gente pega um conceito, rapidamente consegue traduzir ele em protótipo, traduzir ele em uma solução e levar para o mercado, né? E a ideia é que cada nova ideia tenha caminhos diferentes para conseguir fazer para conseguir levar para o mercado. E uma outra visão importante é que, falamos já que isso não acontece por acaso, mas também é fruto de uma série de atores, né? Uma série de processos. Aquela visão de que tem um pesquisador trancado numa sala e simplesmente tem um eureka, né? Uma ideia brilhante, ela não existe. Na nossa visão, o que existe são essas conexões. É como se nós tivéssemos um monte de peças de quebra-cabeça que precisam ser montadas. O que acontece, claro, às vezes, é que a pessoa, alguns grupos, nem sabe que tem aquela parte do quebra-cabeça para montar. E justamente aí vamos criando momentos e conexões para chegar nesse tão desejado produto inovador. E o que vamos trazer aqui é esse produto inovador, conceito inovador, para ajudar nessa nossa crise sanitária. Entrando um pouquinho mais agora na realidade que estamos vivendo, né? O que se falou muito do novo normal, mas já está bastante normal, porque estamos nisso há mais de ano, né? Lá no primeiro semestre do ano passado, utilizando esses conceitos que eu passei para vocês aqui, que falamos rapidamente, e também pela nossa história no calçado, nós nos deparamos com a seguinte situação. As pessoas precisavam, ainda estávamos nos adaptando à realidade da pandemia, né? A uso de máscara, a higiene das mãos, a não sair de casa, lockdown. E, ok, só que existiam grupos, mesmo naquele momento, que precisavam trabalhar, precisavam ir para a rua, pessoas que precisavam produzir serviços e voltar para suas casas. Como que a gente poderia apoiar esse processo, trazendo segurança às pessoas? E nesse momento, ainda no primeiro semestre, surgiu o conceito de uma sola antiviral. E a partir daí a gente foi entendendo, além da sola antiviral, nós podemos ter outros elementos que apoiem, outras peças que apoiem essa volta ao normal, né? Ou seja, como a gente consegue se adaptar à realidade que estamos, mas ao mesmo tempo conseguindo produzir, conseguindo ter nossos momentos de lazer, ou seja, voltar ao ritmo normal, desse novo normal das nossas vidas. Então, é um pouquinho do que eu vou falar para vocês agora. Como que a gente pega esse conceito, essa nova tendência, e a gente consegue promover uma solução para isso, né? E nos deparamos, aqui eu trago para nos apoiar, um material da KPMG, que fala um pouco, hoje é bastante difundido a questão da experiência do usuário, né? Vocês com certeza já se depararam, e foi um tema muito grande na pandemia, de quantas vezes nós tocamos o nosso rosto durante um dia, e também as pessoas começaram a perceber em quantas superfícies diferentes elas tocam ao longo de um dia. E toda a mudança de planejamento que hoje nós temos que ter para sair de casa. Então, antigamente, antes da pandemia, nós simplesmente pegávamos chave do carro ou um transporte público, íamos até o nosso local. Aqui a gente está exemplificando uma jornada de compra, né? Nós íamos sem grande planejamento, claro, pensando no que queríamos fazer, mas sem um grande planejamento. Agora, os nossos passos têm que ser planejados, nós temos que nos preparar, nós temos que levar mais de uma máscara, nós temos que levar o álcool gel. Se nós formos tocar em superfícies, nós temos que ir limpando as nossas mãos. Então,
toda essa jornada, esse usuário, esse cliente, nós mesmos, passamos por diversos momentos, nós tocamos diversas superfícies, nós interagimos com diversas pessoas e tudo isso passou a ser planejado. E é planejamento versus preocupação. Então, o conceito é, bom, se essa é a tendência, essa é uma realidade, como é que a gente facilita, como nós da indústria podemos facilitar essa jornada do nosso cliente, do nosso usuário? Nós, da indústria de matéria-prima, da indústria de transformação, como que a gente facilita essa nova jornada, trazendo segurança para este processo? Eu trago para vocês um exemplo pessoal. Há algumas semanas fui comer um hambúrguer, né? E aí fiz o pedido por meio eletrônico, no próprio local, e aguardei, sentado na mesa, aguardei o meu pedido. Aí, quando eu fui, me chamaram, o pedido estava pronto, me chamaram, eu fui retirar o hambúrguer. Aí começa. Aí eu passo o álcool gel, higienizo as minhas mãos antes de pegar a bandeja. Aí, depois de levar a bandeja para a minha mesa, eu tenho que higienizar de novo. Devo higienizar antes de pegar na caixa? Será que as pessoas que estavam manipulando, elas estavam também com as mãos limpas, usando luvas, usando máscaras? Então, são preocupações dessa jornada do usuário, tanto para uma alimentação, quanto para ir no supermercado ou ir fazer um lazer, que há uma preocupação. Então, o que a gente está trazendo aqui é essa visão da mudança de hábito, né? E da visão de como os consumidores que antes buscavam marcas que se preocupavam, que ainda buscam marcas que se preocupam com agilidade e personificação na questão da experiência, também vão buscar cada vez mais marcas que se preocupam com segurança e proteção. Então, nesse rol de oportunidades que nós temos, tem sim que pensar em agilidade, personificação, mas também em segurança e em proteção em peças e bens de consumo que o nosso cliente, que o nosso usuário manipula ao longo do dia. E para não ficar só eu falando aqui para vocês, eu trago alguns elementos desta mega tendência, tá? Trago aqui recortes, sites de que essa é uma mega tendência, mas é uma realidade. Vejam aqui, pinço uma para discutirmos aqui. Beto Carreiro World, que é um parque temático aqui no sul do Brasil, ele recebe selo internacional da questão de biorrisco, certo? Dessa GBAC, ou seja, já são empresas se adequando a essa nova realidade, entendendo que numa escolha, o consumidor, ao fazer uma escolha, ele sim vai optar por aquelas empresas que conseguirem atender ao nível de customização e personificação que ele exige, mas ao mesmo tempo que entregue segurança. Imaginem uma família indo para esse parque temático e se preocupando se o filho limpou as mãos com álcool gel antes de entrar na montanha-russa e assim por diante. Ou seja, aquele momento deixa de ser um momento de lazer e passa a ser também um momento de preocupação. E o que eu trago aqui desta mega tendência é como que nós, da indústria, estamos nos adaptando, estamos oferecendo para o mercado soluções, mais uma solução para toda essa mega tendência. Mas, como provavelmente é de conhecimento de muitos colegas aqui, do pessoal que nos escuta, não é de hoje, né, que o plástico ele é um aliado para a pandemia, né, para a nossa questão nessa pandemia sanitária que vivemos. Trago aqui um material da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles fizeram um apanhado fizeram uma série de materiais, de algumas publicações de materiais da importância do plástico, né, para a Covid. Então, a maioria dos aparelhos hoje utilizados, eles se não são totalmente, eles são pelo menos parcialmente feitos de plástico. Citamos aí respiradores, termômetros, seringas, tubos, cânulas, enfim, uma série de materiais usados para salvar vidas. Outra situação são embalagens, outra situação ainda são EPIs, né? Então, a gente já se conhece, já se sabe da importância do plástico para salvar vidas hoje e para essa realidade que estamos vivendo.
E uma das grandes vantagens é justamente a flexibilidade do plástico em conseguir se adaptar a essas situações. Trago, apoiando esse texto anterior, vejam essas imagens aqui, tirei essas imagens da internet para trazer para nós. Aqui nós temos equipamentos hospitalares, respiradores, tubos. Vejam se vocês conseguem enxergar quantas peças que não são de plástico vocês enxergam aqui. Então, eu não saberia dizer o percentual de composição desse equipamento todo que é plástico, mas garanto para vocês que é a maior parte, em peso, com certeza, né? Então, só reforça a visão do quanto ele já é protagonista do ângulo do uso, né, em peças de equipamentos específicos e importantíssimos para o combate. E o que vamos trazer na sequência é como a gente pode amplificar isso ainda. Aqui nós trouxemos situações de combate direto em hospitais, etc. Mas como que a gente traz isso agora para nossas vidas? Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, levando de novo para aquela questão da experiência do usuário, né? Como é que a gente consegue pegar o potencial do plástico e apoiar essa nova tendência de segurança e proteção? Para isso, antes de chegar no como, né, trago para vocês alguns elementos, né? Trouxe a visão do plástico. Alguns estudos saíram aí ainda estão saíram vários ao longo do ano passado. Trago aqui um da Fiocruz e um artigo do Kampf e Dore Mellon, trazendo a visão do tempo de vida do vírus em contato com superfícies, né? Quanto tempo um vírus pode contaminar o ser humano estando em contato com superfícies? Aqui a gente está falando de pessoas que vão espirrar, tossir, ou mesmo levar a mão à boca e depois tocar superfícies. Quanto tempo essa superfície continua contaminada? A visão desses estudos aqui que eles trazem são, em termos de plásticos, e aqui trago outros materiais também, mas em termos de plástico a gente está falando de, em média, 72 horas de vida desse RNA ou DNA viral disponível para contaminar o ser humano. Esses são estudos do ano passado, estudos continuam sendo feitos e essa visão continua sendo melhorada, né? E aí entra na questão das superfícies, do contato das superfícies com o vírus versus o contágio, né? Então, como eu falei, a visão do contágio por superfície ela vem sendo ampliada, ela vem sendo mais estudada, mas peguem casos aqui, trouxe outras matérias da revista Nature, do CDC americano, né? Em novembro agora, quer dizer, um ano depois do início da pandemia na Ásia, na China, né? Autoridades chinesas introduziram diretrizes exigindo a desinfecção de embalagens de alimentos congelados. Ou seja, mesmo após vários estudos, existe sim o risco do contágio, né? Existe sim o risco do contágio, e aqui a gente está falando de boas práticas para que a gente consiga manter manter com a maior normalidade possível o nosso dia a dia. Pegando um caso passado, a questão lá foi bastante noticiado, o Diamond Princess, aquele cruzeiro, né? 17 dias após o cruzeiro ser desocupado, ainda foram encontrados RNAs virais lá, né? Em 20 de outubro passado agora, a OMS atualizou a sua orientação oficial em relação a isso. Ou seja, depois que as pessoas infectadas espirram, tossem ou tocam superfícies de objetos como mesas, maçanetas e corrimões, ainda há a opção do vírus espalhar e se manter nessa superfície. E aqui a gente está falando dos fomites, né? Que são justamente essas gotículas de saliva junto com partículas de vírus, né? E são elas um dos nossos teores de estudo aqui, e uma das formas como nós acreditamos que o plástico pode apoiar ainda mais no dia a dia. Essa foto dessa moça limpando o trem, ela está dentro dessa matéria da Nature, onde ela traz os milhões de dólares já gastos por período no metrô americano, no metrô em Nova York. Ou seja, o quanto de investimento está sendo feito para a limpeza, né? E aqui, de novo, diante de uma mega tendência, existe uma oportunidade.
e é essa oportunidade e essa forma de conseguir ter uma solução para isso que estamos discutindo. Ainda em superfícies, trago para vocês um gráfico. Meu ponto aqui não é que vocês enxerguem os números, é mais justamente, ele está colorido assim, que vocês enxerguem a declividade dessas áreas. Tá? O primeiro gráfico, ele mostra os fomites, né, essas partículas de vírus junto com saliva, o tempo de vida em um plástico, que a gente acabamos de falar, naquelas 72 horas, certo? E depois esse mesmo estudo, ele traz em outras superfícies como que ele reage. E o segundo gráfico, ele traz uma superfície de cobre. E a gente vê um decaimento da quantidade de vírus ativo muito grande em um curto espaço de tempo. E aí utilizando os elementos que eu trouxe lá, dos conceitos de inovação, do nosso grupo e corpo técnico extremamente capacitado, e de perceber isso como uma oportunidade, entendemos que ali tinha um caminho para conseguir oferecer para o mercado mais uma solução para o combate a essa pandemia. Né? Trago outra, aí ligando diretamente de novo, as superfícies, aqui uma superfície com cobre e uma superfície de controle. Antes, no gráfico anterior nós estamos falando de vírus, neste gráfico aqui nós estamos falando de bactérias. Então, veja a superfície com cobre e a superfície de controle. A parte vermelha ali é em unidades de bactéria por centímetro quadrado. Vejam a quantidade em um espaço de tempo. Ali são itens de hospital, tá? Ali a cama, partes que há um grande contato em hospitais. Como é que funciona o crescimento bacteriano ao longo de um período, né? Em superfície de controle e em uma superfície de cobre. E aqui, nosso corpo técnico começou, aqui nós temos oportunidade. E provavelmente esse é um caminho, como é que a gente leva esse conhecimento, esses estudos, como é que a gente traduz isso em produto e como é que a gente leva isso para o mercado. Beleza, então tínhamos uma rota tecnológica, né? Mas como a gente mede? Em 2019, nós temos a atualização da ISO 21702, que ela justamente trata da medição de atividade viral em plásticos e superfícies não porosas. Né? Então, a visão é aqui, como é que a gente consegue medir essa atividade viral em superfícies tratadas e não tratadas? E é com base nela que nós entendemos que as superfícies, uma vez que elas têm uma atividade viral reduzida, que nós tenhamos mais segurança para oferecer para o usuário. Tá? Então, e atividade viral aqui, ela justamente refere ao número de partículas de vírus infecciosas na superfície. E o objetivo, obviamente, de uma superfície tratada é a redução dessa atividade viral, a redução dessas partículas infecciosas e, com isso, a não contaminação quando a gente vai tocar superfícies. Né? Então, a maneira como estamos medindo é uma norma internacional, ISO 21702, a gente consegue atestar essa atividade viral em superfícies. Ok, então falamos de uma possível rota tecnológica, falamos de como se mede essa ação, essa atividade viral, e agora eu trago um pouquinho de qual é o conceito que nós usamos. Né? Como eu falei, somos uma indústria química de 52 anos, nós trabalhamos com elastômeros termoplásticos, trabalhamos com adesivos, vedantes, e o nosso conhecimento em adesivos, ele trouxe uma reflexão. Se nós conseguimos, de alguma forma, inabilitar esse vírus de contato com o ser humano, utilizando um aditivo. E aqui eu trago uma figura, uma ilustração gráfica de uma partícula de vírus, né? Ela é bastante conhecida, bastante difundida já, mas a gente tem, num vírus do SARS-CoV-2, nós temos essa superfície, que ela é uma glicoproteína, né? Essa superfície
por isso que são vírus envelopados, né? O SARS-CoV-2, como morfologia, ele é um vírus envelopado, e toda essa superfície que protege ele é uma proteína. E essas pontinhas, que é aonde o vírus injeta o RNA e o DNA dele viral na nossa célula, também são proteínas. E o conceito que nós usamos aqui foi, se nós utilizássemos o nosso conhecimento de adesivos e fizéssemos colássemos essas proteínas, fazendo com que elas não ficassem mais próprias, que elas não estivessem mais ativas para conseguir fazer essa contaminação. E esse foi o conceito que utilizamos, certo? Um pouquinho, pessoal, aí a gente falou da morfologia do vírus, um pouquinho de como ele, né, é importante citar como ele faz o contato com a célula e como ele se replica. Diferente de bactérias, vírus não se replicam numa superfície. Os vírus precisam de um hospedeiro, no caso uma célula, no caso do SARS-CoV-2, nós, seres humanos. Então, nós temos uma superfície contaminada, né, ilustrada por essa primeira figura ali, e nós temos essa primeira etapa, que é uma etapa de absorção, onde nós absorvemos esse vírus por nossas mucosas, esse vírus entra em contato com a nossa célula, e ele vai fazer a penetração, vai fazer a biossíntese, a maturação, e com isso nós temos uma replicação do vírus no nosso corpo. E, ok, e como é que nós podemos, então, utilizar todos esses conceitos que a gente foi discutindo aqui ao longo desses minutos para conseguir bloquear isso? O que a visão é justamente essa, utilizando aquele conceito de adesivo, utilizando um conceito de ligar essas pontas de proteínas, que são chamadas os spikes do vírus, e fazendo com que essas pontas de proteína fiquem inativadas, que a gente, com uma superfície tratada, ela não permite a absorção. Então, se eu tenho uma superfície tratada com um aditivo, que nesse caso aqui, nosso FCC antivírus, né? Nós temos essa superfície tratada, ela não permite, né, ela inativa o vírus e faz com que esse vírus não possa nos contaminar, fazendo esse bloqueio dessa capacidade dele de interagir com a nossa célula. Então, essa é a visão, o mecanismo por trás da forma como a gente entende que a gente consegue ter uma solução, mais uma solução para o contágio e para o tratamento de superfícies. E aí, entrando um pouco mais a fundo nessa questão do desafio tecnológico, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Sempre levando em consideração o seguinte: nós temos um timing para que, ou seja, a pandemia estava aí, nós, como indústria, como fornecedores de matéria-prima, fornecedores de solução e de inovação, nós temos que rapidamente nos oferecer para o mercado uma saída. Se nós formos fazer e fazer qualquer movimento, nesse caso aqui um aditivo, se nós formos propor alguma coisa, algum processo que exija muita mudança na cadeia produtiva que já existe hoje, é provável que ela leve um tempo muito maior. Então, o grande desafio tecnológico aqui é justamente promover toda essa solução que eu mostrei para vocês há pouco, mantendo propriedades mecânicas dos nossos plásticos, facilitando a incorporação e a dispersão no polímero, utilizando os mesmos equipamentos para fazer esse processamento, ou seja, transformar essas matérias-primas em peças finais, né? Conseguir fazer isso a ponto de, em toda a massa do polímero, a gente tenha material ativo, né? E que essa manipulação ela seja fácil, que essa manipulação ela seja segura, tanto para quem está executando, quanto para o usuário final da peça. A saída que encontramos foi essa, utilizando um caminho da nanotecnologia, utilizando um caminho de partículas muito pequenas que consigam interagir com este vírus e inativá-lo no formato que eu mostrei para vocês. Então, já falamos na eficácia, já falamos da ISO 21702, que trata da atividade viral. A proposta da FCC, o FCC Antivir, ele, por entender que nós temos que oferecer o pacote completo, né? Ou seja,
a indústria carece de facilidade, né? Nós também temos, nesse nosso aditivo, uma atividade antifúngica e antibacteriana, ou seja, com um aditivo só, nós conseguimos resolver uma série de situações de dores da indústria e uma dor forte colocada por essa nova tendência que eu expus para vocês, a tendência do usuário buscar proteção e buscar segurança. Importante eu falar para vocês aqui, esse é algo que nos orgulha muito, que nos dá um diferencial bastante significativo em relação ao que existe no mercado, é a proteção relacionada ao SARS-CoV-2, né? Então, a ISO 21702, ela permite que sejam feitas atividade viral em diferentes tipos de vírus envelopados, vírus não envelopados. E normalmente se fazem vírus envelopados de morfologia similar ao SARS-CoV-2. Nós somos muito orgulhosos em falar que o nosso produto, ele sim é atestado segundo a 21702 em laboratório credenciado para uso e manipulação do SARS-CoV-2 com uma grande atividade viral. Em primeira mão, coloco para vocês também, né? Não coloquei nesse material, mas uma das grandes preocupações, pensando lá aquilo que eu falei da forma como a FCC a forma como a FCC se posiciona do ângulo de sustentabilidade, nós também fizemos um teste segundo a NBR 10005, que ela trata de é uma norma que avalia a lixiviação, ou seja, desses aditivos que estamos incorporando nos nossos plásticos, ele pode ou não ser prejudicial ao meio ambiente, pensando em sustentabilidade, pensando em reciclabilidade, um tema muito forte desse nosso congresso hoje, né? Então, fizemos testes segundo a NBR 10005 de 2004 e constatamos que ele não é prejudicial, ou seja, o aditivo que está composto na massa, que está junto da massa do polímero, ele não é lixiviado, ou seja, ele não é lavado e ele não vai para o meio ambiente, ele não vai para o solo em um possível descarte. E esse é um fator muito importante também, pensando em sustentabilidade e pensando no contínuo uso de aditivos como esse. Quando eu falei da mega tendência, expus para vocês lá aquela visão lá do metrô americano fazendo limpezas. Essa é a nossa realidade do dia a dia, nossas indústrias, nossas casas, né? Quando a gente faz a comparação de limpeza versus uma superfície tratada com um aditivo antiviral, nós temos mais ou menos essa relação. Imaginem esse tempo aqui, um tempo decorrido de mais ou menos 24 horas. Imaginem que a limpeza é feita uma vez por turno. Então, vejam que se nós estamos falando de uma superfície que é frequentemente manipulada por uma série de pessoas, eu faço uma limpeza no meio da manhã e as pessoas vão manipulando aquela superfície e a concentração e a carga viral vai aumentando. E depois eu só vou fazer uma outra limpeza lá no outro turno, por exemplo, no meio da tarde. E a comparação aqui é justamente versus uma superfície tratada com um aditivo antiviral. Então, eu não tenho uma replicação, eu não tenho uma quantidade de carga viral muito grande naquela superfície, fazendo com que a contaminação também seja reduzida. Então, essa é a relação, uma relação importante ser feita entre a limpeza e uma superfície tratada. Importante considerar para vocês que testamos o nosso produto em uma série de indústrias, uma série de artigos fabricados, em processos reativos, em processos de injeção, em processos de extrusão, em diferentes materiais, sendo plásticos o foco do nosso trabalho aqui, ou outros, papel, por exemplo. Então, a nossa visão, atendendo aquela mega tendência que eu coloquei aqui para vocês e que eu trouxe vários elementos aqui mostrando que ela é uma mega tendência a nível mundial, é que sim, nós tenhamos cada vez mais superfícies tratadas e que nós tenhamos uma possibilidade de fazer as pessoas
cada vez mais voltar às suas atividades de maneira normal, sem se preocupar tanto com o planejamento de não tocar em superfícies ou cuidado com a sua contaminação. Mesmo colocando todos esses elementos, continuamos reforçando que tudo isso que colocamos, ele é mais um dos atores para que a gente consiga ter voltar ao normal, voltar às nossas vidas, lavar as mãos, o uso de álcool gel, a distância, o uso de máscaras, continua sendo algo crucial. A vacinação, que está se ampliando no Brasil. Então, entendemos aqui que estamos oferecendo para a indústria um outro formato de conseguir apoiar essa pandemia, e entendemos que essa mega tendência é uma tendência que veio para ficar, que as pessoas estão sim cada vez mais preocupadas, como eu falei anteriormente, com a questão de segurança, e que nós da indústria de matéria-prima, nós da indústria de transformação, temos que olhar para essa necessidade, olhar para essa dor que o usuário tem nos passado e oferecer para o mercado soluções. Então, entendemos que com isso a gente mostra, vindo lá desde o uso do plástico em equipamentos para combate direto, assim como o uso do plástico tratado com aditivos, para que a gente tenha um combate cada vez mais efetivo e um atendimento a essa nova tendência, essa nova mega tendência de busca por proteção e segurança no dia a dia. Só espero, nesses 30 minutos aí que tive, conseguir fazer uma caminhada crescente aqui com vocês, partindo desde lá de uma dor até a forma como a FCC está se posicionando para apoiar o mercado em como solucionar essa dor. Entendo também, trago de novo aqui o nosso propósito e mostro que, espero ter mostrado para vocês que esse propósito não é algo só que está nas nossas paredes, mas é algo que realmente a gente executa. Mostrei aqui a inovação que estamos trazendo, então, transformando uma ideia, transformando uma dor, transformando uma problemática em oportunidade, em material, em diferencial. Muito obrigado pelo tempo e concluo minha apresentação. Podemos abrir para a parte de perguntas. Nós agradecemos ao Felipe Fagundes, gerente de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, do Grupo FCC. Nós temos agora cerca de 5 minutos para você responder às perguntas feitas pelos nossos congressistas. Vamos então, Felipe, à primeira pergunta que nos foi enviada. É a pergunta que vem do Marco Juarez Reicher. Parabéns, Felipe. Aditivos que eliminariam o vírus da Covid-19 e outros, inclusive, já estão sendo agregados às máscaras faciais de proteção? Muito obrigado pela pergunta. Sim, com certeza. O que nós temos que separar, o que eu apresentei para vocês aqui que é nossa área de conhecimento, são superfícies não porosas, né? No caso, plásticos. Mas, Marco, sim, aqui a gente está falando aí de superfícies porosas, principalmente máscaras, a gente está falando de têxteis, né? Sabemos, sim, de vários grupos que estão executando atividades similares em têxteis para a confecção de máscaras. E a norma de avaliação de atividade viral é uma norma adaptada para têxteis, mas também é possível de fazer essa medida. E esse é o ponto, né? E aqui nós demos ênfase porque é o nosso mercado, que é a nossa área de atuação em plásticos, mas a visão de têxteis também é uma realidade. Outros grupos estão trabalhando e entendemos que nesse formato, as indústrias se adaptando, trazendo essas novidades, que nós vamos conseguir apoiar esse processo de volta a esse novo normal. Felipe, pergunta agora do Hélio Viebeck.
essa superfície de plástico é definida ou independente da porosidade do plástico, ou independe da porosidade do plástico? Hélio, obrigado pela pergunta. Nós temos que entender, assim, e quando a gente vai aplicar o aditivo em um produto, nós temos que entender, obviamente, o tipo de peça, qual é o processo de transformação e como que ele vai ser utilizado. Normalmente, se a gente estiver falando de um material aditivado antes do processamento, nós estamos falando em uma aditivação em toda a massa do material. E se estamos falando em toda a massa, entenda que cada uma das camadas do plástico vai estar aditivada. E ligando a isso, ao que eu mostrei para vocês do tamanho nanométrico da partícula do aditivo, sendo N vezes menor que o vírus, nós vamos ter em toda a superfície, de maneira homogênea, o aditivo, o princípio ativo. Então, dessa forma, a gente consegue, nós entendemos que, independente, nesse caso da porosidade, claro, não entrando na questão de absorção, né, que a gente entra na linha de têxteis, mas não entrando na questão de absorção, a nossa visão, independente da camada, se nós temos aditivação na massa do polímero, toda ela vai estar tratada. Inclusive, os nossos materiais, muitos deles sofrem por desgaste de abrasão. Então, vamos supor que uma superfície, que a primeira superfície seja desgastada pelo uso, por exemplo. Se o aditivo está na massa, nós temos cada uma dessas camadas também tratadas, né? Então, com isso, a gente consegue oferecer uma segurança durante toda a vida daquela peça. Felipe, a pergunta vem agora da Andriele Braz Vanzetto. Nanomateriais introduzidos no polímero poderiam prejudicar a reciclagem? Imagino que a pergunta dela é bastante ampla, né, da visão de nanomateriais. Falando aqui da visão do aditivo, testes que conduzimos não. Como eu falei, o grande ponto e o grande diferencial aqui é como oferecer para o mercado um aditivo que atenda à sua missão, minimizando e tendo o menor impacto possível no processo de transformação já existente. Então, a visão é que não, ele não vai afetar a reciclabilidade. O que nós entendemos é que um item sendo reciclado deve ser compensado o uso de aditivo, né? Ou seja, entendemos que o peso do material tem que ser compensado pelo uso do aditivo, mas não temos a visão de que possa prejudicar a reciclabilidade. E como falei para vocês, mesmo em reciclabilidade ou descarte, nós temos dados e estudos feitos dizendo que não há uma lixiviação, ou seja, o material ativo ele não sai da peça polimérica e vai para o solo, o que nos dá também um conforto, uma segurança no caso de descartes também, visto que essa NBR 10.005 ela justamente trata do descarte de resíduos sólidos, né? Felipe, em função do nosso tempo, nós temos uma última pergunta agora, que vem da Márcia Endler da Silva. A proteção da peça plástico com aditivo FCC Antivir é temporária ou para sempre? Este aditivo precisa ser reaplicado de tempos em tempos? Obrigado pela pergunta. Não, ele não precisa ser reaplicado, na visão que eu falei para vocês de ele estar aditivado na massa polimérica. Claro que se nós tivéssemos uma pintura na superfície, é só aquela, e a tinta ser aditivada, é só aquela tinta que vai ter proteção. Mas, numa visão de estar incorporado em toda a massa, entendemos, assim, para facilitar o entendimento que o tempo de atividade do aditivo ele é o mesmo tempo de vida útil daquela peça, né? Dessa forma, a gente consegue sintetizar, ou seja, o mesmo tempo de vida útil é o tempo que o aditivo vai continuar sendo ativo. As demais perguntas nós vamos encaminhar para o nosso palestrante, Felipe Fagundes. Nós agradecemos mais uma vez pela sua participação. Felipe, muito obrigado.
Eu que agradeço, parabéns à organização do evento, muito obrigado pelo convite. E aproveitem o restante das palestras, estamos à disposição para debater mais sobre esse assunto, mais sobre o processo de inovação, sobre outras ideias. A FCC está à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Felipe Fagundes. Para acessar a tradução simultânea, selecione o idioma no canto superior esquerdo. Os materiais em inglês, como o guia do congressista e os slides que estão sendo apresentados pelos palestrantes, estão disponíveis no site cbplástico.com.br. No menu lateral da plataforma tem uma opção de sincronizar dados. Fica aí o convite, clique na opção sincronizar dados. Convidamos a todos a interagirem com publicações no Instagram e Twitter com a hashtag CBPlástico. Suas imagens serão apresentadas no estande do Instituto Sustenplast. Lembre-se de que a sua conta do Instagram não pode estar no modo privado.